Muita bênção, a paz de Cristo Jesus. Vocês estão bem, meus irmãos, minhas irmãs, que nos assiste, que nos acompanha diariamente. Peço que Deus abençoe as nossas vidas, derramando tudo de bom, derramando saúde, derramando paz, prosperidade na sua vida. Eu quero dizer para você que existe um Deus maravilhoso, um Deus abençoador que quer te ajudar, quer te abençoar e vai te abençoar e vai te ajudar. Não importa o momento que você está vivendo, o que importa é a oportunidade que você vai dar para você mesmo, que você vai conceder para você mesmo, para Deus, para Jesus, Ele te abençoar de maneira gloriosa. Não importa, você pode pensar assim, não, eu sou um pecador, eu sou uma pecadora, todos nós somos, porém nós somos justificados em Jesus. Nós somos aperfeiçoados no Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós vamos falar um pouco sobre Zaqueu, né? Nesses 3 dias nós estamos falando muito sobre Zaqueu e também estamos falando sobre o jovem rico. Porém, os dois eram totalmente diferentes um do outro, né? Totalmente diferentes. Zaqueu era publicano, ele era um cobrador de impostos e aparentemente não era um homem cristão. Zaqueu não era um homem cristão, porém ele tinha um coração, podemos dizer, um coração quebrantado, um coração sensível. Zaqueu, ele não era uma pessoa cristã ou crente ou evangélico, né? Nos dias de hoje podemos dizer assim. Mas Zaqueu, segundo a Bíblia, diz que ele era um publicano, ele era um cobrador de impostos e, segundo a visão de muitas pessoas daquela época, todos os cobradores de impostos eram ladrões, né? Naquela época, na mente e na visão e na consideração das pessoas daquela época. Porém, não quer dizer que Zaqueu ele era um ladrão. Não, nada disso. A Bíblia não menciona, apesar dele ser um cobrador de impostos, a Bíblia não menciona que ele era um ladrão, que ele cobrava além do que a lei ou a justiça daquela época ordenava, né? Porém, existiu também um jovem rico, que aparentemente era considerado, podemos ver biblicamente, era como se fosse um crente, um evangélico ou um cristão, né? Até porque, podemos dizer assim, porque ele era um homem conhecedor dos mandamentos. E tudo indica que ele era um homem que praticava alguns dos mandamentos. Alguns, eu não digo todos, até porque parece que ele era um pouco um crente, um evangélico, podemos dizer assim, um pouco apegado a bens materiais, para não dizer muito apegado a bens materiais. Irmãos, quando nós temos um encontro com Jesus, apesar de nós viver um mundo pecaminoso, que é economia, infração, doença, enfermidade, tomou de conta, mas nós não devemos viver como se nós fosse do mundo, né? Nós temos que viver em Cristo. Cristo nos traz descanso. Cristo nos traz a paz. Traz a solução para dias melhores, né? Então, esse jovem rico, ele era considerado como um crente, ou um evangélico, um religioso. Mas nós vamos falar primeiramente sobre Zaqueu. Em Lucas, no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 1 até
o versículo 9, nós vamos falar de Zaqueu. Quando a pessoa ela ouve a palavra de Deus e deixa a palavra de Deus penetrar positivamente na vida dela, age como Zaqueu, ao contrário de uma pessoa que se diz ser cristão, porém tem um coração como o jovem rico, né? Vamos começar por Lucas capítulo 19, versículo 1 até o 9, aonde vamos falar de Zaqueu. Diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e muito rico, procurava ver quem era Jesus. Ele procurava ver quem era Jesus. Ele tinha uma ansiedade, um anseio. Ele tinha um desejo de saber quem era Jesus. Mas não podia, por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro ou uma figueira brava, a fim de vê-lo Jesus, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa, ou seja, ele não mediu esforço, ele não esperou muita coisa, ele não disse: nunca é tarde para aceitar Jesus. Até porque não é nós que aceitamos Jesus, ele que nos aceita. Nós aceitamos mandamento, nós aceitamos princípio, mas é ele que nos aceita. Então, versículo 6 diz assim: ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Olha a diferença da pessoa, irmão, quando realmente quer ter um encontro com Deus através da sua escritura, né? Então, ele desceu com toda a pressa e com alegria o recebeu. E todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedará com homem pecador. As pessoas começaram a criticar Zaqueu. Ele se hospedará. Aliás, começaram a criticar ambos, Jesus, né? Começaram a criticar Jesus porque ele se pronunciou a se hospedar na casa de Zaqueu. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão. Quando fala filho de Abraão, está se referindo a filho da fé, a filho de Deus. Muito bonito, gente. Irmãos, muito bonito a história de Zaqueu com Jesus. A Jesus disse aqui no versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Por isso que eu digo para você que está me escutando agora, não reclama: eu sou pecador, Jesus vai me aceitar, quem sou eu? Meu caso não tem jeito. Não pense isso. Porque Zaqueu era um homem perdido. Zaqueu era um homem perdido. Por isso Jesus disse: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O perdido. Mas o que eu quero falar aqui é que Zaqueu, quando ele escutou falar de Jesus,
nasceu no coração dele uma vontade de servir, uma vontade de recomeçar, de começar uma vida como se tivesse começando de criança. Outra coisa, a Bíblia não diz que Zaqueu era um ladrão por ser ele, publicano, um cobrador de impostos. A Bíblia não menciona isso. Eu vejo muitos pregadores, todos que eu ouvi falar de Zaqueu, todos disseram que Zaqueu era um ladrão. Mas não é porque Zaqueu cobrava impostos que ele era um ladrão. A prova disso é que ele disse assim, ó: e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Jesus, porém, lhe disse: hoje houve salvação nesta casa. Presta atenção que Jesus só disse que tinha havido ou tinha acontecido salvação naquela casa quando Zaqueu ele decidiu a dar seus bens e devolver tudo que ele tinha roubado, se ele tinha defraudado alguém. Se não é certeza, não quer dizer que ele era um ladrão, não quer dizer que ele cobrava além do que a lei mandava, gente, né? Uma coisa eu tenho certeza, ele era um homem que não tinha Jesus ainda no coração. Ele não tinha, ele podia ter algo semelhante a Cristo no coração, mas ainda não tinha tido o encontro com Jesus. O encontro com Jesus foi esse. Quando ele estava naquela árvore que Jesus disse: Zaqueu, desce daí. Zaqueu nunca tinha visto Jesus e nem Jesus nunca tinha visto Zaqueu, aparentemente, mas Jesus sabia quem era Zaqueu, porque ele era Deus. Mas Zaqueu, ele subiu na árvore. A Bíblia diz que Zaqueu era um homem rico. Zaqueu podia ter pedido ou ordenado os seus servos a levantar ele para cima para ele ver Jesus. Ele era rico, ele tinha dinheiro, tinha funcionários. Mas ele não era desses como se vê hoje, quer subir no ombro dos outros, quer subir no ombro dos outros para ser visto. Não. Zaqueu, ele achou melhor subir numa árvore. E para quem não sabe, naquele tempo, um homem de posição, rico, renomado como Zaqueu, subir numa árvore era motivo de vergonha. Era motivo de se humilhar diante da sociedade. Eu repito, Zaqueu podia ter pago os seus funcionários para levantar ele para cima. E ali para ele ver Jesus. E o curioso, o interessante, irmãos, o interessante é que ele disse o quê? Aqui no versículo 6 diz assim: Zaqueu desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Quando a pessoa ela abre o coração para Jesus, ela recebe Jesus com alegria. Ela recebe as escrituras com alegria. E ela se desprende de bens materiais. O que Jesus achou bonito em Zaqueu foi que ele se desprendeu. Uma atitude de um cristão é não viver preso em riqueza ou naquilo que ela tem. Porque às vezes ela não tem riqueza, mas o pouco que ela tem, ela faz de riqueza. Ela se apega. Ela acha que se ela abrir mão de um valor, ela vai ficar mais pobre, né? E o interessante em tudo isso é que quando ele disse, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, devolvo, dá aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais, se alguma coisa eu defraudei.
eu devolvo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação, hoje aconteceu salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aqueles que estão perdidos. Então Jesus, ele só falou que aconteceu salvação naquela casa quando Zaqueu se desprendeu de bens materiais. É uma das provas, irmãos, que nós somos convertidos e cristãos, é quando nós se desprendemos, é quando nós se desligamos de bens materiais. Não é que você vai pegar tudo que você tem e vai doar para os pobres, vai doar para a igreja, o ministério. Não é isso que a Bíblia está dizendo. É você se desprender, é você não ser ligado, é você não colocar sua confiança em bens materiais. O contrário de muitas pessoas hoje, né? Que quando você ensina a lei da semeadura, tem pessoas que elas fingem que não escutou aquela mensagem, para ela não se submeter, para ela não ficar numa condição de fazer certo e se desprender de bens materiais. Hoje, se você falar de dízimo e de oferta para as pessoas, né, principalmente da oferta, eu foco muito a oferta, que é a oferta por amor, né? Quando você ensina as pessoas a lei da semeadura, que é plantando que se colhe, é dando que se recebe, que você ensina as pessoas a se tornar um dizimista, um ofertante. Tem pessoas que fingem que não ouviu, que não ouviu aquela mensagem, para não se tornar compromissada a ser uma pessoa dizimista e ofertante. Zaqueu foi totalmente diferente. E uma das coisas que eu mostro, não é palavra, gente, você não mostra nada por palavra, e sim com atitude. Uma coisa que eu mostro que eu estou convertido e que eu sou apegado a Cristo, que eu sou uma pessoa totalmente convertido, é quando eu não me ofendo, é quando aquilo não me abala, quando eu escuto falar da lei da semeadura, da oferta e de dízimo. Assim como Zaqueu, irmãos. Zaqueu, quando ele falou, quando ele se desprendeu das coisas materiais, Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa. Então, Zaqueu, ele era um homem, ele era um gentio. O que é gentio? É pessoas que não pertencem à nação e à família de Cristo, materialmente, fisicamente ou espiritualmente. Zaqueu não era, vamos supor, não era crente. Zaqueu não era um crente, vamos dizer, nos dias de hoje. Se Zaqueu tivesse hoje no nosso meio, ele não era considerado como um cristão. Mas mesmo assim, ele tinha um coração que se aquebrantou diante de Deus, né? Então, a prova que eu sou um cristão, que a pessoa está se convertendo ou se converteu, é uma das provas, é quando ela se desprende até mesmo do pouco que ela tem. Zaqueu era rico. Zaqueu era muito rico. E olha que ele resolveu a dividir seus bens, né? A metade dos bens dele com os pobres, e se tivesse defraudado alguém, devolveria 4 vezes mais. Hoje as pessoas que se dizem até cristão, ela é presa muitas das vezes até o 10% de uma ajuda que ela ganha do governo, de um salário mínimo. Não é verdade? E ainda diz que é cristão. Não porque Deus quer o seu dinheiro, mas aí é a prova que você tem um coração totalmente voltado para Deus. Agora vamos falar do crente. Nós falamos de um homem que não era visto como crente,
Não era visto como um cristão, como convertido, mas se desprendeu de bens materiais, que foi Zaqueu. Agora vamos falar do jovem rico, que está no livro de Lucas também, ao lado da mensagem que fala de Mateus, no capítulo 18, versículo 18 até o 23. Esse jovem rico, ele era visto como crente, como cristão. Como é que nós sabemos? Vamos lá. O jovem rico, totalmente diferente de Zaqueu, que era visto como ímpio, como incrédulo, como filho das trevas, que era visto como filho do diabo, podemos dizer assim. Zaqueu era visto assim. E hoje também muitas pessoas que lêem a Bíblia ainda vê Zaqueu assim. Mas olha a atitude dele. Uma atitude de um cristão, atitude de um convertido. E realmente ele se converteu. Agora, o jovem rico que está em Lucas 18, 18 até o 23, era visto e é visto como alguém que observava os mandamentos. Porém, totalmente diferente de Zaqueu. Diz assim: certo homem de posição perguntou-lhe a Jesus: bom mestre, ele já errou aqui, né? Porque Judas chamou Jesus de mestre, entre outros. E olha o que aconteceu. Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, Jesus falando. Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou ele, o jovem rico: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Quer dizer, totalmente diferente de Zaqueu, né? Ele disse o quê? Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Alguns estudos dizem que observar é praticar, mas eu não acredito que era isso, gente. Por quê? Porque mais na frente nós vamos ler, diz que ele ficou triste depois. Vamos lá. Então, replicou, versículo 21, o jovem rico: tudo isso eu tenho observado desde quando eu era criança, desde pequeno, né? Ouvindo Jesus, disse-lhe para o jovem rico: uma coisa ainda te falta. Vem, ou melhor, uma coisa ainda te falta, disse Jesus para o jovem rico. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Olha o que Jesus diz. Você observa os mandamentos, mas te falta uma coisa: se desprender dos seus bens. Naturalmente Jesus falou isso, porque Jesus não falou isso com Zaqueu. Porque Jesus já conhecia o coração de Zaqueu. Jesus já conhecia o coração de Zaqueu, sem sombra de dúvida. Foi Zaqueu que se dispôs a dar a metade dos seus bens aos pobres, e se tivesse defraudado alguém, ia restituir 4 vezes mais. Jesus não mandou ele fazer nada, porque ele sabe o coração, ele sabia e sabe do coração do homem, ele sabia do coração de Zaqueu. Já com o jovem rico que se dizia ser um crente, ser um evangélico, replicou o jovem: tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude, da minha mocidade, da minha adolescência, da minha infância. Mas ouvindo isso, Jesus disse: mas te falta uma coisa ainda, jovem. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me.
Ou seja, Jesus disse: se desprende de tudo que tem para você me seguir. Mas ouvindo o jovem rico estas palavras, ficou muito triste, porque ele era riquíssimo. Olha a diferença desse crente para um homem que era cobrador de imposto, que era visto como ímpio, endemoniado, possessivo, filho das trevas. E hoje está assim, irmãos. Está cheio de crente que diz que é cristão, que é apegado a bens materiais, como esse jovem rico, que Jesus disse: uma coisa te falta, vende tudo que tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Por isso que eu digo para vocês, irmão, cuidado com você dizer que é um cristão. Uma certa vez uma irmã falou para mim, eu atendendo, né, virtualmente, ela disse: olha, a minha igreja, muitas pessoas chamam de minha igreja, né, mas é a congregação onde a pessoa congrega. A maioria dos irmãos não são dizimistas nem ofertantes. Aí eu perguntei: mas quem é que mantém a igreja? Aí as pessoas lá de fora, que não vêm nem na igreja, deposita lá na conta da igreja e ajuda a igreja. Mas por que, gente, isso aconteceu? Ou acontecia? Não é porque o povo não tinha. É porque o povo ainda tinha o espírito desse jovem rico, apegado a dinheiro. Como também a Bíblia fala daquele homem de Cesareia, né? Cornélio, que não era um homem cristão, mas ajudava as pessoas com suas esmolas. Esmola, irmão, que a Bíblia fala, não é essa cédula, essa moeda esquecida no bolso seu, não. Esmola não quer dizer dá o pior, não. Esmola naquele tempo era uma oferta valorosa, de valor. Temos que interpretar a palavra de Deus como a palavra de Deus ela é. Amém? Então, olha a diferença de um homem que diz assim: não, Senhor, eu observo os mandamentos desde criança, de adolescência, desde a juventude, desde a minha mocidade. Eu observo, mas ele só observava, né? Podemos dizer assim. Então Jesus disse: vende o que tu tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ele, ouvindo essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Muitos crentes de hoje em dia é assim. Se você ensinar ela o que é o dízimo, o que é a oferta, não. Ela finge até que não escutou. Se você pede uma ajuda de uma cesta básica para doar para alguém, ela finge que não escutou. E quando traz aquele arroz, aquele feijão, que ela não usa mais, porque não presta. Né? Aquele café que tem mais cevada do que café. Isso não é atitude de um cristão, irmão. Uma atitude de um cristão de verdade não é como esse crente aqui, o jovem rico, mas sim como aquele homem que não era um cristão, Zaqueu. Mas olha, Zaqueu desceu com toda a pressa e recebeu com alegria. E Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. E Jesus, ouvindo Zaqueu falar isso, disse: hoje houve salvação nesta casa. Irmãos, esse jovem rico não tinha nada de convertido. Não tinha nada de cristão, porque a Bíblia diz que não tem como a gente servir a Deus e a mamon. Não tem como nós servir a Deus e a riqueza. A verdade é essa. Essa é a verdade, meus irmãos.
Então essa mensagem é para nós entender que você botar uma Bíblia debaixo do braço, você ir na igreja, você cantar, pregar, orar, né? Tem pessoas que oram, mas só ora em cima daquilo que ela quer. Ela não quer se desprender das coisas materiais. Isso não quer dizer que você é um cristão ou uma cristã, porque você é apegado às coisas do mundo. Tem pessoas que ela tem medo de pegar de um salário mínimo, tirar o dízimo dela. Tem medo de faltar para ela. Ela tem medo de ofertar na obra de Deus. Ela tem medo de ajudar, doar uma cesta básica para alguém. E quando doa, é aquilo que ela não quer para a mesa dela. É aquilo que ela não quer para a família dela. É aquilo que ela não quer para a mesa dela. Essa é a verdade. Então, irmãos, a primeira atitude, uma das primeiras, não diga a primeira, eu acredito que pode até ser. Uma das primeiras atitudes de uma pessoa que se diz ser um cristão é se desprender de coisas terrenas. Não, se eu dizimar vai fazer falta. Se eu der uma cesta básica de qualidade, vai fazer falta. É melhor não dar, né? Porque também não adianta fazer nada bem feito se não for por amor, se não for, e se tiver interesse lá na frente. Tem pessoas que fazem tudo direitinho, mas faz com interesses, né? Interesse político, interesses religiosos, interesses empresarial. É ou não é? Então, olha a diferença de Zaqueu, que não era um homem convertido, mas se converteu, ou um homem que conhecia os mandamentos, mas não era convertido. Quando Jesus tocou na ferida dele, que era a riqueza, não é pecado ter riqueza, irmão. Pecado é ter o coração na riqueza. Não é pecado ser rico. Teve muitos homens ricos na Bíblia, como Abraão, Isaac, Jacó, José. Eram homens ricos, mas não era materialista. O primeiro homem a dizimar foi Abraão, 500 anos antes da lei. Então, se apegue a Deus, se apegue a Jesus. Ele é tudo. Ele é tudo. Ele é um Deus que multiplica, que colhe onde não foi plantado, que junta onde não foi espalhado e que chama pelo nome aquilo que não existe. Amém? É a diferença, irmão. Zaqueu recebeu Jesus de braços abertos. Ele desceu da figueira do sicômoro, né? Com pressa, e recebeu com alegria. Quem é cristão, faz com alegria, faz com amor. Quem se mostra ser cristão, mas não é de verdade, quando fala de riqueza, de oferta, de dízimo, de ajudar o próximo, baixa a cabeça, porque é apegado a bens materiais. Escute que Zaqueu era muito rico, como o jovem rico também era muito rico, mas ambos diferentes um do outro. O rico aparentemente era um cristão, era um crente, um evangélico, um religioso. Zaqueu aparentemente um homem ímpio que não tinha nenhum vínculo com Deus, aparentemente, mas as atitudes mostrou quem realmente se converteu ou quem realmente era convertido. Amém? Eu peço que você compartilhe essa mensagem com outras pessoas e que você se inscreva no canal, ativa o sino para você receber todas as mensagens de Deus para a sua vida. E se você desejar nos ajudar, aqui abaixo tem uma chave Pix, por amor e gratidão. Valores não importa, é você que decide com Deus, tá bom? Se você desejar me ajudar a continuar a levar essa missão missionária para abençoar muitas vidas, levar paz, cura, prosperidade, bênção em todas as áreas, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Que Deus abençoe a sua vida no nome do Senhor Jesus Cristo.